Explicar para vocês em detalhes o papel da Transnistria na geopolítica global. Qual é a sua importância no jogo de xadrez envolvendo Europa e Rússia, ali numa região que já está muito quente, que é da Ucrânia. Primeiramente, você tem que entender onde se localiza a Transnistria. Olha aqui, ó, a posição geográfica está entre a Moldávia e a Ucrânia. É uma estreita faixa de terra que divide essas duas regiões. Primeiro ponto, qual é a história da formação da Transnistria? Vou explicar de uma forma bem rápida, direta e objetiva. Essa região, desde 1940, estava nas mãos dos soviéticos, fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviética. Aí já no final da década de 80 já tinha aí cenários que a União Soviética ia ruir. E começou movimentos internos dentro da Moldávia, como em outras repúblicas satélites, de total independência frente à União Soviética. E isso culminou em 1992, com a independência da Moldávia. Mas, porém, entretanto, uma parcela da população ainda queria manter os laços com a Rússia, ex-União Soviética. E aí, é óbvio, estimulados pelos russos, você tem uma guerra civil aqui dentro do território moldávio, entre os cidadãos que queriam se alinhar à Europa e outros que queriam se alinhar à Rússia. E aí nós tivemos uma guerra civil muito breve, no qual nós tivemos um cessar-fogo. E aí a população que vivia nessa região aqui declara a sua independência frente à Moldávia. Claro, é uma independência assim meio fake, porque os organismos supranacionais e a própria Europa diz, não é um país, mas é engraçado, ele tem exército próprio, governo próprio, tem passaporte, tem total autonomia. Para que essa região não fosse anexada de novo pelos moldávios, já que era, na teoria, mais frágil, os russos enviaram 1.500 soldados para manter a paz na região. E esses 1.500 soldados mantêm a independência da Transnistria aqui na fronteira com a Moldávia. É uma região que ela se considera autônoma, mas para o restante do mundo é inexistente, é território moldávio. É totalmente dependente da Moldávia economicamente, tá? Então isso é um ponto importante. Você percebe que não tem saída para o mar, né? Você tem aqui uma conexão direta com o território ucraniano e com a Moldávia. Tá, Jean? Quantas pessoas vivem nessa faixa estreita de território? 500 mil pessoas. A capital se chama Tiraspol e tem 130 mil habitantes. Desses 500 mil habitantes, grande parte é moldávio, ucraniano, mas a grande maioria é russo. A língua que se fala na Transnistria é russa. Eles sempre quiseram ficar o quê? Alinhados aos russos. É engraçado que ao visitar aí essa região, você vai perceber que ela parou no tempo. Ela ainda está conectada à União Soviética. Por quê? Naquele momento que existia a União Soviética, era uma região rica, né? Os soviéticos movimentavam muito dinheiro e essa região era próspera, claro, pelos olhares das pessoas que vivem lá. Ao andar nessa região, você vai encontrar nome de rua, Lenin, Stalin, né, as grandes personalidades da União Soviética. Essa região, só para você ter uma ideia, tem um arsenal russo gigantesco de arma, mais de 20 mil toneladas de armamentos. Muitos dizem que se essa região explodir, dissiparia uma energia como em Hiroshima e Nagasaki. Só para vocês terem uma ideia, como é uma verdadeira fortaleza para os russos a Transnistria. E logo depois da invasão dos russos no território ucraniano, que faz fronteira com a Transnistria, os moldavos falaram assim, vamos ser os próximos, já que esse território é russo.
E aí eles começaram a dificultar economicamente a vida da Transnistria. Então, importação e exportação, já que é uma região totalmente independente, a região da Transnistria ficou com dificuldade de importar e exportar produtos para a Moldávia. E logo depois da invasão russa à Ucrânia, os moldavos falaram: eu vou ser o próximo, já que nessa faixa territorial, a Transnistria, você tem muitos russos vivendo ali e que se enxergam como russos. Isso é um ponto importante. Eles se enxergam. Mesma narrativa de quem vive no leste da Ucrânia. E aí os moldavos começaram a pleitear aí uma cadeira na OTAN. É um governo pró-Europa e começaram a se alinhar ainda mais próximo aí, eles querendo entrar na OTAN. Lembrando que a Moldávia, ela é neutra, né? Ela tem um posicionamento geopolítico neutro, mas ficaram com medo. E agora, o parlamento da Transnistria vota uma sanção pedindo apoio a Vladimir Putin, falando: olha, aqui está muito complicado, os moldavos não estão enviando alimentos básicos aqui para a nossa região, não estão deixando a gente fazer negociações econômicas, precisamos da sua ajuda. Apesar do presidente ali, né, ficou meio receoso com esse posicionamento do parlamento, eles chacoalham a bandeira da Rússia na região. Essa região, você vai nas residências, você vê a bandeira russa, eles se enxergam como russos. Tá, o que pode ocorrer nessa região? Ó, os russos, eles estão ocupando toda essa parte sul também da Ucrânia. Então, o leste e o sul. Essa região aqui de Odessa ainda está nas mãos dos ucranianos. Vamos imaginar, isso aqui é imaginar, que a guerra não termine, os russos pensam em avançar sobre Odessa. No momento que eles ocuparem essa região de Odessa, eles vão estar o quê? Um passo da Transnistria. Consequentemente, eles anexam também a Transnistria, que aí são parceiros, vamos falar assim, entre russos, e aí fica muito fácil para dominar a Moldávia, lembrando que a Moldávia não faz parte da OTAN. E aí você vai ter toda uma anexação russa partindo do leste, pegando todo o sul da Ucrânia, Transnistria e Moldávia, ó, ficando ali do lado da Romênia, aí sim que faz parte da OTAN. Então seria aí: olha, vocês querem me cercar? Agora eu estou te cercando. E isso pode acontecer, não é algo assim fora da curva, e principalmente quando nós falamos de Vladimir Putin. Ó, a geopolítica, cara, ela é muito dinâmica e ela não para, Agora entra a Transnistria. Nome complicado, né? Desce o dedão no like, se inscreva no canal, o canal de educação precisa do seu apoio. Ó, desce o dedão no like, tamo junto, pra cima deles. É Gabarita Gel.